Hoje nós vamos, daqui a pouco, mais para o final do culto, celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu vou precisar dessa banqueta aqui hoje. Não, vou pegar essa banqueta. A ceia do Senhor Jesus. Esse momento para todas as pessoas que são de Cristo, que têm uma aliança com Cristo, é um momento poderosíssimo, é um momento muito especial. A mesa aqui da comunhão, a mesa da aliança já está posta, já está preparada. E nós vamos partilhar desse momento juntos, daqui a pouco, daqui a alguns minutos. Mas antes eu gostaria de ministrar uma porção da palavra de Deus no seu coração. Algo que tem a ver com ceia. Algo que tem a ver com valores relacionados à ceia. Às vezes a gente pode perguntar, ou se talvez você não teve a oportunidade ainda de ser discipulado, ou ter contato mais aprofundado com a palavra de Deus, levantar perguntas. Por que nós precisamos celebrar a ceia continuamente? E por que a gente faz isso juntos? Por que a gente precisa fazer isso juntos? Qual que é o propósito? Qual que é a razão de o Senhor ter deixado para nós este momento especial de celebração do pão e do vinho, como nós estamos fazendo aqui agora? Na nossa igreja, a gente atualmente tem o hábito de nós celebrarmos a ceia nos nossos cultos a cada 3 semanas. Gosto de celebrar a ceia. Os irmãos da nossa igreja aqui, da liderança, que caminham mais próximo comigo, sabem que, se fosse possível, nós faríamos ceia do Senhor em todos os cultos, porque é precioso, porque é poderoso, porque é profundo, é especial, né? E nós vamos fazer isso agora, e perceber, meus irmãos, que ao celebrarmos a ceia do Senhor Jesus, o Senhor de lá dos céus, Ele está vendo muito mais coisas do que às vezes a gente pode imaginar por trás desse ambiente da ceia. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você, sobre os juntos em relação à ceia. E é uma pergunta que eu gostaria de levantar e meditar com você um pouco sobre uma experiência que Jesus teve com seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 13, vai passar aqui, lá no Evangelho de João, capítulo 13, os primeiros versos, eles contam uma experiência de quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele estava ali celebrando a ceia e ele lavou os pés dos seus discípulos. E eu gostaria de responder a essa pergunta com você, o porquê nós devemos tomar a ceia juntos, à luz desta experiência que Jesus viveu com os seus discípulos. Amém? Você pode acompanhar aqui então, a palavra de Deus diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga comigo isso: amou-os até o fim. Isso é muito importante. Continuando, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu:
se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí já foi do 8 para o 80, né? Então, verso 10. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que o quem o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém, meus irmãos. Que seja o Espírito Santo o grande mestre, o grande ministrador desta palavra, que ela gere vida no meu e no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus aqui com seus discípulos, ele estava fazendo parte de algo que era hábito do povo judeu. É hábito do povo judeu até hoje, celebrar a Páscoa. A Páscoa era e é até hoje um dos momentos mais importantes do calendário religioso do judaísmo. E a Páscoa não era uma questão só de um dia para o outro, de um final de semana, era algo de uma semana inteira. 8 dias era celebrada a festa dos pães sem fermento e da Páscoa. E Jesus, assim como todo o povo judeu, estava reunido ali, na cidade de Jerusalém, com esse propósito de celebrar a Páscoa, de celebrar a libertação do Senhor. Mas antes ainda de chegar à Páscoa, porque na Páscoa o que viria a acontecer não era um tempo de ceia, mas sim era um tempo de sacrifício. Jesus, ele viria a morrer na cruz na Páscoa. O Senhor Jesus então prepara junto com os seus discípulos um tempo de mesa, um tempo de comunhão ao redor da mesa, celebrando uma ceia com eles, uma refeição gostosa. Não era só pão e vinho, como a gente se habitua a fazer hoje em dia, mas era uma mesa farta, uma mesa bonita, bem cheia. Eles sentados ali, fazendo uma das coisas mais dignas da vida humana, que é comer, e comendo juntos. Daquela refeição vinha compartilhamento, daquela refeição vinha bate-papo, daquela refeição vinham histórias, vinham risadas. Era uma experiência de vida, de relacionamento ao redor da mesa. Era a última ceia que Jesus celebraria com seus discípulos. Eles juntos ali. Só que, queridos, para a gente poder entender o motivo de Jesus ter se levantado da mesa
para fazer isso que ele fez com todos os seus discípulos aqui, lavando os pés dos seus discípulos, é muito importante que a gente entenda o que estava acontecendo em torno daquela mesa. Qual era o ambiente que era presente ali naquela mesa? Como eu disse, a intenção é sempre boa. Ao sentar em torno da mesa, a mesa da comunhão, a mesa do compartilhar da refeição. Mas infelizmente, queridos, o contexto dessa história aqui mostra pra gente que não era esse o ambiente daquela refeição. O ambiente daquela refeição especificamente não era um ambiente totalmente de leveza, de comunhão, de compartilhamento, de amizade. Não era esse o ambiente que estava aqui. Muito pelo contrário. Eles estavam comendo juntos, sim. Eles estavam juntos, sim, ao redor da mesa. Eles estavam juntos, sim, compartilhando ensinamentos, contando histórias, mas o clima não era favorável. O clima, pelo contrário, era hostil. E sabe por que o clima era hostil, queridos? Presta bem atenção nisso, porque para termos esta pergunta respondida, nós precisamos entender o que estava acontecendo no entorno, no ambiente em torno daquela mesa de ceia. O ambiente em torno daquela mesa era um ambiente de competição. Eles estavam ali juntos, mas eles não estavam ali de coração aberto um para o outro. Eles estavam ali competindo. Momentos antes deles se sentarem à ceia, a palavra de Deus vai dizer que havia um bate-papo inicial entre os discípulos e Jesus estava meio de fora dessa conversa, até porque os discípulos estavam meio envergonhados, meio acanhados de terem essa conversa na frente do mestre. E aí Jesus, na sua sabedoria divina, ele já saca, ele já percebe qual que é o teor daquela conversa, e ele percebe que a conversa daqueles discípulos era: ok, nós somos em 12, mas dentre os 12, qual é o number one? Qual é o discípulo queridinho de Jesus? Qual é o grande braço direito de Jesus? Dentre os 12, qual é o número 1? E o número 2? E o número 3? Qual que é a elite daquele grupo dos 12? E eles então ali, se preparando, começando a ter um ambiente ali ao redor da mesa, e o clima que estava em torno daquela mesa era esse clima de comparar uns com os outros. Quem é mais inteligente, quem é menos inteligente, quem fala melhor a língua de Jesus e quem não fala melhor a língua de Jesus, quem era o queridinho e quem não era o queridinho, quem era o mais amiguinho e quem não era o mais amiguinho, quem era o discípulo mais corajoso, mais obediente, mais ousado. Era esse o ambiente entre eles. Então, queridos, a gente que viveu recentemente tempos de ceia, tempos de mesa, a gente sabe que, infelizmente, ainda que famílias e amigos tenham se sentado juntos ao redor da mesa, infelizmente, nem sempre o ambiente, apesar de uma mesa bonita, de uma comida gostosa, de uma preparação linda para uma ceia de Natal ou de Ano Novo, mas o ambiente, os corações das pessoas que participam daquela mesa, muitas vezes é hostil. Não é aberto uns para os outros. O canal de acesso, o canal de comunhão, ele não é livre. Você provavelmente já viveu momentos assim, de estar perto de pessoas que fazem parte até do seu círculo de relacionamento, mas o relacionamento não está bom. Aquela pessoa, talvez, ela está de cara virada com você, porque ela está chateada por alguma coisa que você fez ou falou. Ou talvez você seja essa pessoa que está com o coração fechado para aquela outra pessoa, porque ela fez uma brincadeira que você não gostou, porque ela está fazendo alguma coisa que você não gosta, que você não concorda, que você não apoia. E você já percebeu a hora de se encontrarem? Como é que é? A hora de se cumprimentarem, você já viveu essa experiência?
De a pessoa chegar diante de você e você cumprimentá-la, mas não olhar nos olhos dela. Já passou por isso? Não levanta a mão não, pode ficar aquela baixa aí. Essa palavra, ela deve ficar no seu coração. Você já viveu isso de alguém em relação a você? De você chegar diante de uma pessoa e a pessoa não te olha nos olhos. E você perceber que ainda que seja um ambiente onde vocês estão próximos, ainda que seja um ambiente de respeito, de educação, onde todo mundo se cumprimenta, enfim, mas não há liberdade. Os corações não estão abertos totalmente uns para os outros. E aí então fica aquele negócio travado, onde cada um cuida das palavras, onde ainda que todos estejam próximos, mas não estão juntos de verdade. Não tem comunhão, não tem intimidade, não tem relacionamento. Você não se sente à vontade para você ser quem você é. As pessoas não se sentem à vontade para ser quem elas são de verdade diante de você. E isso é muito ruim. Era esse o ambiente daquela mesa. Jesus então enxerga isso. Eles já estavam comendo. E aí então, ainda que eles estivessem comendo, ele interrompe aquela refeição e se levanta. Como que percebendo, não dá para continuar assim. Não é aceitável, não é admissível que uma mesa esteja com um grupo de pessoas que seguem o mesmo caminho, que seguem o meu caminho, diz o Senhor Jesus Cristo, mas o ambiente entre essas pessoas seja um ambiente de competição, seja um ambiente de comparação. Quem é o superior, quem é o inferior, quem é melhor, quem é pior, quem está na frente, quem está atrás. Queridos, queridas, eu já vou adiantar algo aqui, vou dizer a você que isso é uma coisa que eu defendo ferrenhamente na igreja do Senhor Jesus. Todo tipo de pecado atrapalha, estraga o nosso relacionamento com Deus e também atrapalha a vida de Cristo fluir dentro da igreja. Mas se tem um pecado que estraga, mas de arrebentar, faz um strike na vida da igreja, é competição, é comparação. Quem canta mais bonito, quem canta mais feio, quem ora mais, aquela oração. Eu gosto da oração do irmão, porque quando aquele irmão ora, aquela oração é diferente. Os outros irmãos oram também, mas a oração daquele irmão, daquele pastor, é a oração. Eu gosto tanto da palavra daquela pessoa, porque ela fala melhor do que os outros. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente pode falar essas coisas até com um coração ingênuo, mas saiba de uma coisa, seja mal intencionado ou seja ingenuamente, esse tipo de comparação, esse tipo de comportamento no ambiente da igreja do Senhor Jesus arrebenta com a unidade do Espírito. Existem livros da Bíblia que foram escritos inteiros, voltados a valorizar a unidade na igreja do Senhor Jesus, na família de Deus. Carta aos Efésios, carta aos Colossenses e outros livros da Bíblia também. Esse pecado ele tem que ser combatido vigorosamente. Não pode existir no ambiente da comunhão, da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus, comparação, competição. E foi para lidar com isso que o Senhor Jesus se levantou da mesa. Como que um protesto, como que uma manifestação. Não é possível continuar essa refeição com este ambiente aqui no nosso meio. E aí então Jesus se levanta, ele se prepara, coloca uma toalha e talvez uma vestimenta adequada para isso, de servo, prepara uma bacia com água, e ele, o mestre, o Senhor, começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí Jesus começa a quebrar o ambiente. E os discípulos que estavam o tempo todo se olhando meio torto um para o outro, eu sou melhor do que você, eu sou mais bonito do que você, eu sou o número 1 e você é o número 2. Quem era o número 0? O top dos tops.
o grande mestre e Senhor, o dono da mesa, ele se levanta da mesa para assumir o manto de servo. E aí ele faz uma coisa que é trabalho de servo no contexto da época. As casas mais abastadas tinham escravos que cuidavam, que tinham uma tarefa, dentre as suas incumbências, tinham a tarefa de olhar por qualquer pessoa que entrasse da rua para casa e tivesse já perto da porta, pegasse uma toalha, pegasse uma bacia com água para lavar os pés daquela pessoa. Isso era trabalho de servo. E o mestre, o Senhor, não se melindrou, ele não se constrangeu em assumir a forma de servo, em sair da posição de superior para vir à posição inferior e passar a mão naqueles pés empoeirados de discípulos andando pelas estradas do deserto da Judeia. Para ele não havia problema em fazer isso, porque a lógica do reino de Deus sobre pessoas de alta consideração e pessoas de baixa consideração não segue os mesmos padrões deste mundo, da lógica deste mundo sobre as pessoas de alta e as pessoas de baixa. Aquelas pessoas estavam achando que o Senhor Jesus estava fazendo um timinho para querer encontrar quem eram os tops e quem eram aqueles que eram o povinho do seu grupo de discípulos. E o Senhor Jesus então quebra o ambiente. Sabe que isso é uma coisa que eu falo muito para o pessoal da nossa igreja aqui que ministra nas reuniões de célula, discipuladores, os irmãos que ministram nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Meus irmãos, tomem cuidado com o ambiente. Às vezes nós estamos celebrando cultos aqui de adoração ao Senhor Jesus, mas a gente sente que o clima está pesado. Sabe, o louvor não está fluindo. Os corações não estão quebrantados e voltados para o Senhor em oração, em meditar na palavra de Deus. O culto está indo, mas o ambiente está pesado, o clima está travado. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Nós temos intercessores, intercessoras que vigiam em oração durante todo o nosso culto, os irmãos que cuidam aqui ministrando nos louvores, na adoração e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo: tomem cuidado com o ambiente. Tomem cuidado com o ambiente. Não é aceitável que a gente leve adiante um culto onde a gente sente que o ambiente está pesado, que por alguma razão, e o Espírito sempre nos mostra qual é a razão. Neste caso, Jesus percebeu, a razão era um ambiente de competição, de comparação entre eles. Isso estava quebrando o fluir do Espírito, da comunhão, da unidade ali entre eles naquela mesa. Mas pode ser por causa de vícios, pode ser por causa de comportamento de rebeldia, de desobediência, pode ser porque às vezes pessoas começam a cantar louvores e levantar as suas mãos, mas estão mais alimentadas com as verdades e com as filosofias desse mundão tomado pelo pecado do que pelas verdades eternas da palavra de Deus. Qualquer tipo de coisa como essa pode quebrar o ambiente da adoração, da busca da presença de Deus. E Jesus não admitiu levar isso adiante. Aí então ele vai e se levanta para tomar a forma de servo, para que esse ambiente fosse mudado. Tinha muita coisa paralela que estava acontecendo naquele ambiente. Jesus, ele estava sentado à mesa com seus discípulos, mas na sua mente, no seu coração, ele sabia de um monte de coisas que já estava acontecendo naquele momento. Por exemplo, o diabo já tinha se mancomunado com Judas, que já tinha feito um acordo para entregar Jesus na calada da noite, quando o povão não estivesse vendo. E Jesus já sabia disso. E o traidor estava sentado na mesa com ele. Imagina o coração de Jesus
num ambiente como esse. E Jesus sabia disso. Naquele ambiente, tudo estava sendo colocado sobre ele. Todo o fardo, desde aquele momento, e a Páscoa estava se aproximando, portanto a morte de Jesus na cruz estava chegando cada vez mais perto, e aquele fardo do pecado do mundo todo sendo colocado sobre ele, da maldição de toda a humanidade sendo colocada sobre ele, da troca de Jesus, o autor da vida, ficar com a morte, para que ele pudesse doar a sua vida para todo aquele que nele crê. Tudo aquilo estava sendo já colocado sobre ele, e o coração de Jesus estava ficando pesado por causa disso também. Jesus já sabia que o momento de ele voltar para o Pai estava se aproximando. A cruz era questão de horas para chegar. Jesus, já desde o início, já tinha percebido que os discípulos estavam, que nem, desculpa o vocabulário aqui, que nem um monte de bocó, depois de andar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, 3 anos e meio, sendo ministrados pelo Filho de Deus, para que os olhos e o coração estivessem voltados para o reino eterno dos céus, e eles batendo boca quem era o número 1 e o número 2. Era esse o ambiente que estava em torno daquilo. Queridos, Jesus foi lavar os pés para mudar esse ambiente e para direcionar as atenções para aquilo que mais importa. E o que mais importava era saber o porquê de eles estarem ali tomando aquela ceia juntos. Jesus se levantou da mesa e quebrou o ambiente para ir fazer o trabalho de servos e lavar os pés daqueles que eram seus discípulos, porque eles estavam sentados à mesa, mas eles ainda não estavam entendendo o motivo pelo qual eles estavam tomando aquela ceia juntos. Naqueles 3 anos e meio de caminhada juntos, os discípulos andaram muito perto de Jesus, mas nem sempre eles andaram grudados. Houve algumas vezes em que eles se espalharam e depois se encontravam de novo, e eles se espalhavam novamente, eles se encontravam de novo. Várias vezes aconteceu isso. Mas por que aquela ceia, quando a Páscoa estava chegando, Jesus fez questão de fazer essa ceia com eles juntos? Eles precisavam entender, e eles não estavam entendendo. E queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações com você, porque assim como Jesus viu a importância de fazer que os seus discípulos entendessem a importância de que aquela ceia fosse realizada juntos, é importante que você e a gente também entenda qual é a importância da ceia. Por que não se celebra a ceia isolado, cada um no seu canto? Por que é importante haver um ambiente de unidade, um ambiente de comunhão aberta entre nós? Sabe que a primeira coisa que eu vejo, e eu não inventei nada, eu apenas consigo observar claramente essas motivações que Jesus destaca nos versos desse texto aqui. E a primeira razão do porquê é importante tomar a ceia juntos é porque cear juntos gera ambiente de amor. Lembra-se quando a gente estava lendo o texto e eu pedi para você repetir comigo aquela expressão que é dita nos primeiros versículos: amou-os até o fim. Lembra-se o que eu disse? Que Jesus, ele se dispõe a amar e a lavar os pés dos seus discípulos quando ele sabia que quem estava com problema de verdade ali era ele. Se tinha alguém que precisava ter os pés lavados, se tinha alguém que precisava de colo, que precisava de aconchego, era Jesus. Mas ele não levou isso em consideração para amá-los e amá-los até o fim. O amor de Cristo,
ele é derramado sobre todos os corações quando nós estamos juntos celebrando a ceia do Senhor Jesus. Porque quando nós celebramos a ceia do Senhor Jesus, queridos, nós não podemos enxergar outra coisa a não ser o amor. E se quando a gente fica em torno da mesa da comunhão, existe raiva, existe rancor, existe ódio, ou qualquer outra coisa, tristeza, angústia, existe repulsão nos corações de cada um de nós, todos estes sentimentos que estiverem tentando os nossos corações, eles têm que ser encharcados, eles têm que ser esmagados pelo amor supremo, o amor eterno de Cristo, que, como diz a própria Bíblia, nos constrange. Quando vemos o que Cristo fez na cruz por você e por mim, a gente pode perceber, nem meu pai, que me ama tanto, nem a minha mãe, que me ama tanto, que fariam com certeza sacrifícios por mim, eles me amariam jamais em suas vidas como Cristo me amou. Como não amar alguém que nos ama tanto assim? Quando nós celebramos a ceia do Senhor Jesus, a gente não pode dar atenção a outra coisa senão a este amor louco, a este amor poderoso, a este amor forte, sem medida, que foi derramado por Jesus Cristo nos nossos corações. Querido, querida, de vez em quando a gente não concorda uns com os outros, faz parte da caminhada. De vez em quando existe algum tipo de divergência de opiniões entre nós. É assim que é, nós somos diferentes. Isso não é ruim, isso é riqueza, isso é positivo. Mas quando nós sentamos em torno da mesa da comunhão, a mesa da ceia do Senhor Jesus, o que tem que prevalecer é o amor que nos identifica e não aquilo que nos diferencia, aquilo que nos afasta. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso, minha irmã? Nós celebramos a ceia juntos porque a mesa da ceia é uma mesa que ressalta o amor. E não é possível haver amor sem relacionamento. Mas sabe que eu posso perceber também uma outra razão, um outro porquê da importância de tomar a ceia juntos. É porque cear juntos tira o foco de nós mesmos e move o foco dos nossos corações para o próximo. Este texto aqui, ele vai nos mostrar Jesus deixando a eles o mandamento de amar. O mandamento de amar, ele deixa que Deus cuida de nós para que a gente possa se preocupar com o próximo. Esse é o mandamento supremo de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas por que o grande mandamento sempre tem a ver com o outro e não comigo? O grande mandamento de Deus não precisaria ter alguma coisa voltada para mim mesmo, mas tem tão pouquinho voltado para mim mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo. Deus não tinha que ressaltar um pouco mais a minha estima, a minha imagem, o propósito que Ele tem para a minha vida? Não, queridos. Não, porque não é assim que funciona o amor de Deus. O amor de Deus, ele funciona da seguinte forma: Jesus, ele se sacrificou na cruz por amor a você, para pagar pelos pecados que você praticou na sua vida. Jesus, ele morreu na cruz para levar sobre ele a maldição que estava sobre você. Ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ficar com a sua vida e Ele ficar com a nossa morte, para que nós possamos viver eternamente com o Pai do céu. E por que Jesus aceitou ficar no prejuízo? Não tinha problema, porque depois dele ter se sacrificado na cruz por amor, Deus o Pai o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome.
E ao nome de Jesus, até hoje, tem se dobrado todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Porque ninguém se sacrificou como Jesus Cristo se sacrificou. E o que Jesus diz para mim e para você é: o meu mandamento é este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E enquanto você ama o próximo, deixa que eu cuido de você. Eu sei que você tem necessidades. Eu sei que você enfrenta lutas. E eu entenderei que você está confiando que eu cuide de você a partir do momento em que você fizer o que eu digo para você fazer. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo, meus irmãos, não é deixar a vida largada na irresponsabilidade, na negligência. Amar o próximo significa cuidar de que enquanto nós nos doamos, existe alguém que vai cuidar de nós e nos sustentar. Ninguém pensou que os pés deles precisavam ser lavados naquele momento. Por que nenhum dos discípulos pensou que os pés deles precisavam ser lavados? Porque eles estavam pensando somente em quem? Somente neles mesmos. Uma coisa que para eles era natural. Em qualquer casa que se entrasse, se era uma casa abastada, tinha um servo para lavar os pés. Se era uma casa de gente simples, gente como a gente, povão simples, tinha alguém da casa, talvez um filho mais novo, não sei, alguém que se encarregaria de lavar os pés da visita que entrasse na casa. Isso era cultural, isso era um serviço básico de hospitalidade amorosa que se tinha por qualquer pessoa que entrava na sua casa. Os discípulos estavam tão cheios de si próprios que eles sequer esqueceram: quem é que vai lavar os pés aqui? Deixa entrar com o pé sujo, deixa deitar, não se sentava nas mesas daquela época, se deitava debruçado sobre a mesa, ao redor da mesa. Deixa que se entre com os pés, porque eu não vou me rebaixar aqui. Esses discípulos aqui, eles tinham que ver quem é que lavava os pés, porque eu sou o número 1, eu sou o número 2. Tinha que ser o número 7, o número 9, o número 12 que deveria lavar os pés. E nessa de pensarem só em si mesmos, eles entraram e estavam sentados em torno da mesa com os pés sujos. Pensar no próximo, queridos, faz com que a gente perceba: não tem problema se eu ficar no prejuízo, Deus me vê. E é isso que importa. Eu queria interromper essa palavra para liberar isso sobre a sua vida. Querido, querida, talvez você anda chateado porque você tem se esforçado tanto pelos outros, e a sua chateação vem pelo motivo de que ninguém vê as coisas boas que você tem feito. Eu queria dizer uma coisa a você: descansa o teu coração. Saiba que se ninguém repara em você, Deus vê o que você tem feito, e isso é o suficiente. Não existe ninguém que possa recompensar aqueles que confiam, que o obedecem, como Ele pode fazer. Eu gostaria de me adiantar aqui e ressaltar uma outra coisa, que é uma motivação para a importância de cear juntos. É porque cear juntos gera um ambiente onde aqueles que são superiores são rebaixados, aqueles que são inferiores, eles são elevados. Cear juntos é um ambiente onde todos são alinhados. E se existe alguém que se destaca, é somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Querido, querida, não importa nada o fato de eu estar aqui neste altar, ministrando essa palavra de Deus ao seu coração, o fato de eu ter esse encargo como pastor, como líder do ministério dessa igreja, sobre a sua vida. Porque quando nós estamos sentados à mesa da comunhão, isso não faz a menor diferença entre nós. Só existe uma pessoa que se destaca entre nós, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu estou ministrando essa palavra no seu coração, porque neste momento, essa é uma das formas como eu posso lavar os seus pés.
servindo uns aos outros. Eu vou dizer para você que o lavar os pés de pessoas é algo que eu já fiz literalmente muitas vezes. Já lavei os pés de muitas pessoas literalmente. O Senhor já colocou isso no meu coração por várias vezes, de perceber que conversar, que às vezes dar um presente, fazer um mimo, fazer um agrado não era suficiente para quebrar um ambiente hostil entre eu e alguma pessoa com quem eu já tive algum momento de desentendimento, alguma coisa assim. E por várias vezes o Espírito Santo já tocou no meu coração. Vai lá, pegue uma bacia, enche essa bacia de água e vai ao encontro dessa pessoa. Vai lá. Eu já fiz, por exemplo, algumas vezes, já lavei os pés de pessoas, às vezes com lenço umedecido. Pegue um lenço umedecido, serve da mesma forma. Tire os calçados daquela pessoa. Lave os pés dela. Honre a ela. Ressalte a importância que ela tem. De que você jamais se colocará como superior a ela. De que o Senhor não a vê dessa forma e de que você também não deve vê-la dessa forma. E isso por muitas e muitas vezes quebrar o ambiente hostil entre nós. É assim que deve ser. Todo o ambiente de diferença, todo o ambiente hostil entre nós deve ser quebrado. O Mestre e Senhor, Ele foi servir os seus discípulos. E eu quero dizer isso a você, meu irmão, minha irmã. No mundo, servir é posição de inferioridade. É rebaixamento. É vergonhoso servir. No reino de Deus, aquele que quer ser grande é aquele que tem coragem e humildade para servir ao seu irmão, para servir ao seu próximo. Sabe também uma outra coisa que eu posso ver aqui como motivação importante para a gente tomar a ceia juntos, é porque cear juntos quebra o nosso orgulho. Cear juntos quebra a falsa modéstia. Às vezes a gente bota uma beca de espiritualidade, levanta a mão, a gente cumprimenta o irmão na paz do Senhor Jesus. A gente diz que nós somos superiores a estas questões que existem entre nós, mas no fundo, o nosso coração continua poluído como estava antes. E quando nós participamos da mesa, da ceia, da comunhão uns com os outros, isso quebra o nosso orgulho, isso quebra a falsa modéstia, isso quebra a falsa consagração que há. Querido, querida, nós precisamos ser sinceros quando estamos em torno da mesa da ceia, a mesa da comunhão. O orgulho precisa ser quebrado. Nós não precisamos ter medo de nos humilharmos, de nos rebaixarmos. Existem promessas maravilhosas na palavra de Deus a respeito daqueles que se humilham, daqueles que se abaixam diante do seu próximo. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Porque Deus resiste, Deus tem ojeriza com os soberbos, com os orgulhosos, mas Ele derrama da sua graça aos humildes. Deus gosta dos humildes. Deus gosta daqueles que têm coragem de se rebaixar o quanto for necessário. O mundo talvez vai ficar olhando torto para você e falando: por que você está fazendo isso? Se rebaixa não, você tem que ter amor próprio. E a tua autoestima vai parar onde? O que vão pensar de você? Você se rebaixando a isso aí? E você poder ter a firmeza de fé no teu coração de dizer: o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar a meu respeito, isso não importa. O que eu sei é que o meu Salvador, Ele seguiu o caminho de, no amor perfeito, Ele lavar os pés do próximo, Ele quebrar todo o orgulho, e eu também quero seguir neste caminho. O que importa é que Deus me vê. Não importa se eu não vou ganhar crédito diante dos homens, o que me importa é ter créditos para a eternidade. O reino de Deus não entra orgulhoso. O reino de Deus não entra falsa modéstia. Querido, eu quero dizer a você e eu precisamos constantemente avaliar os nossos corações, porque existe uma linha muito tênue
uma linha muito fina entre humildade e falsa modéstia. Você quer ver falsa modéstia? Pedro. Aquilo foi um exemplo de falsa modéstia aqui nessa situação, Simão Pedro. Jesus está lavando os pés dos discípulos e ali quebrando o orgulho do coração deles. Aí chega ele aqui num determinado momento, que chega para o Senhor e fala: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Imagina, eu que tenho que lavar os seus pés. Jamais eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Isso é falsa modéstia. Sabe por quê? Porque ele está querendo se fazer humilde diante do mestre aqui. De vez em quando eu falo isso aqui. Às vezes até nas coisas simples a gente é orgulhoso. Sabe uma coisa simples que a gente é muito orgulhoso, queridos? Muitas e muitas vezes, de receber favor dos outros. Você não precisa levantar tua mão, falar nada para mim. Mas alguém te oferece carona. Qual que é a tua primeira resposta que você dá para uma pessoa? Quando alguém oferece a você um dinheiro para ajudar você a pagar uma coisinha qualquer, que você ficou com um dinheiro limitado ali, não tinha para completar, a pessoa quer te ajudar a pagar, o que você diz para ela? Ah, não precisa. Como não precisa? Está ali, está faltando, querido. Por que esse orgulho? A pessoa convida você para comer uma carninha, assar uma carninha, ou pagar para você uma janta ou um almoço. E você se sente lisonjeado por este mimo, por esse agrado da pessoa. O que você fica no teu coração depois de ser agradado pela pessoa desse jeito? Agora eu preciso dar um jeito de, em algum momento, eu retribuir o que ele fez por mim. Se ele pagou uma carne para mim, um dia eu tenho que pagar uma carne para ele também. Por que tem que pagar uma carne para ele também? A pessoa fez para você pagar ela de volta? Ela fez de coração, ela fez por amor. Deixa de ser orgulhoso, meu irmão. Deixa de ser orgulhosa, minha irmã. Aceita, Jesus está te mimando, Ele está te amando, Ele está levantando uma pessoa para abençoar você. Por que você está sendo orgulhoso para ser abençoado pelo Cristo? Não está vindo da mão de homens, está vindo da mão de Deus. Ele apenas está usando uma pessoa para te abençoar. Jesus estava ensinando Pedro, e Pedro todo orgulhosão. Não, Jesus, você já lavou os pés de todos os outros, mas eu sou o número 1. Agora vamos inverter. Senta aqui você e eu vou lavar os seus pés. Eu posso ver, gente, desculpa aqui, tá? Isso daqui não é rebaixar a autoridade da palavra de Deus, mas eu vejo Jesus como que chegando para Pedro, falando: Pedro, cala tua boca, deixa de ser besta, cara. Fica quieto aí, deixa eu lavar teu pé quieto. Se você queria fazer a coisa certa, você já tinha que ter feito antes. Não tinha ninguém para lavar o pé. E você ficou esperando que alguém lavasse, e não você, porque você não queria se rebaixar. Agora você fica quieto porque eu quero te amar. Aceite o meu amor. Deixa eu cuidar de você. Para com essa falsa modéstia. Não, tu não vais me lavar os pés. Por que eu não vou te lavar os pés? E aí Jesus quebra ele. Se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí já vira. Não, então não lava os pés, Jesus. Vai lá, liga o chuveiro e o Senhor vai me dar um banho inteiro. Pega o sabonete, o shampoo. Então eu quero tudo, serviço completo. Não, querido, você não está entendendo. Você está vendo a tua falsa modéstia? Você está vendo o teu orgulho aonde te leva? Você já tem recebido a minha palavra, você já tem sido ministrado por mim, você já tem sido lavado. Você só precisa lavar os pés, porque todos os dias nós andamos num ambiente de pecado, querido. Esse mundo está cheio de pecado, esse mundo é um mundo de aflições. E portanto, por onde nós passamos, fica poeira de pecado em torno de nós. E que se nós deixamos, isso vai poluindo a nossa vida. É isso que Jesus está querendo dizer. Sabe por que vocês estão se comparando uns com os outros? Porque vocês estão cheios de mundo e vocês estão com pouca da minha palavra nos corações de vocês. Vocês estão olhando uns para os outros da maneira como o mundo olha. Provavelmente você trabalha num lugar onde todo mundo está competindo uns com os outros. E se a gente não tomar cuidado, esse ambiente de competição, eu sei muito bem disso. A minha formação prévia, eu sou da área de gestão. Eu conheço
desde muito tempo o que é você trabalhar num ambiente onde todo mundo está querendo o teu lugar. E todo mundo está querendo tomar a posição do outro. O mundo se tornou-se um ambiente de competição. A mesa do Senhor Jesus não pode aceitar o mundo entrar. A mesa do Senhor Jesus tem que ser um ambiente onde todos vencem, onde todos são comuns, onde não precisa ter falsa modéstia, porque o que é importante aqui no nosso meio é eu conhecer o teu coração e você conhecer o meu coração como somos de verdade, e nós amarmos e aceitarmos uns aos outros sem máscara, sem ambiente de espiritualidade. Eu estou bem pela graça de Deus, e está passando por um ambiente, por uma fase de lutas na sua vida, e tudo que precisava era de uma oração talvez, ou alguém que desse uma palavra de ânimo. Meu irmão, eu sei que está difícil, mas eu vou me colocar do seu lado. A tua luta me afeta também, porque existe uma comunhão entre nós. Quebrar a falsa modéstia, quebrar a falsa espiritualidade. Queridos, sabe por quê que é importante a gente celebrar a ceia do Senhor Jesus juntos? Porque cear juntos revela aquilo que nós somos, mas também revela aquilo que nós não somos, aquilo que nós tentamos ser, mas não somos. A mesa da comunhão, ela não é uma mesa onde o pastor determina quem é alguma coisa e quem não é, quem faz parte e quem está excluído. A mesa da comunhão é uma mesa onde é a sinceridade do coração de cada um de nós, revelada pelo Espírito Santo, vai dizer: eu estou preparado para fazer parte dessa mesa. Não importa o que digam. Eu, como pastor na nossa igreja já há muitos anos, eu aboli esse negócio de alguém ter que decidir quem vai participar da ceia e quem não vai. O problema é teu diante de Deus. Entenda que eu não estou falando isso com desprezo. Você está entendendo? Participar da ceia do Senhor Jesus é um assunto que eu tenho que resolver diretamente com Jesus Cristo. Eu não cuido da tua vida, da tua fé, da tua salvação. Todos são convidados, mas é o coração de cada um que vai mostrar se você está preparado para fazer parte dessa mesa. É muito interessante quando o Senhor Jesus, ele continua falando aos discípulos naqueles versículos dizendo: vocês já têm sido limpos por mim ao longo dessa caminhada juntos, de relacionamento, de tudo que eu tenho feito nas vidas de vocês, mas eu também sei que nem todos vocês estão limpos. Sabe por quê? Sabe por que Jesus estava falando isso? Ele estava se referindo a Judas, principalmente a Judas. Por que principalmente, pastor? Quem traiu não foi Judas? Não. Todos os 12 discípulos traíram. Judas entregou Jesus, vendendo Jesus por um punhado de moedas de prata. Mas Pedro também não traiu a Jesus, negando ele 3 vezes. Andou com o homem 3 anos e meio coladinho, viveu experiências inimagináveis com ele, chega diante das pessoas: nunca conheci. Que eu seja amaldiçoado se eu tiver conhecido esse homem. Jesus, quando foi preso pelos guardas, o que foi que aconteceu com os discípulos? Deram no pé, largaram Jesus na mão deles. Teve um até, que foi João, que estava com uma roupa mais por cima assim, ele saiu praticamente pelado, correndo, para livrar o couro dele, quando Jesus tinha sido preso. Isso é traição ou não é? Abandono. Todos eles fizeram isso. Só que havia um coração totalmente hostil, totalmente resistente, que ouvia as palavras de Jesus, mas não escutava com atenção, mas não guardava as palavras de Jesus, porque o coração dele era pervertido desde sempre, nunca mudou, que era o coração de Judas. O tempo todo ele andava com Jesus, ele simulava ser um discípulo de Jesus, mas o coração dele não era. Ele prestava atenção. Sabe o que eu vou dizer para você? Que muitas e muitas vezes eu já lidei com a situação de estar falando coisas de Deus para uma pessoa
e a pessoa está assim, com o olho bem aberto, bem arregalado, olhando para mim assim, como quem está prestando atenção. Mas sabe quando você está falando com uma pessoa e você percebe que o olho dela está voltado para você, mas a cabeça dela está longe? Quando ela está com aquele olho arregalado assim, que você sente que ela ou está dormindo de olho aberto, ou a cabeça dela está na China, tá na internet, tá em Nárnia, sabe? E que você está falando com as paredes. Era assim Jesus com Judas. Jesus falava com as paredes quando falava com Judas. Portanto, não era de se estranhar Judas ter feito o que ele fez com Jesus logo depois. E portanto, meus queridos, a mesa da comunhão, ela revela tudo isso. Ela mostra que se você é de Cristo, ainda que você tenha o coração pesado, porque talvez você está passando por um momento da sua vida onde você tem enfrentado lutas, tentações, talvez você tenha tropeçado em alguma coisa nestes dias da sua vida, mas você conhece a Cristo de verdade, você tem uma aliança com Cristo. Apesar de você tropeçar em algum pecado, mas você tem a paz e a certeza no teu coração que você tem uma aliança com Cristo e que Cristo mora no teu coração e que Ele governa a sua vida. Portanto, para você sentar à mesa da comunhão com Cristo é uma honra, é um prazer. E jamais que você vai deixar, se for necessário, examine-se, quebrante-se, arrependa-se, confessa o que for necessário, mas não vai deixar de fazer parte dessa mesa de comunhão, dessa mesa de aliança. Mas talvez em algum momento haja alguma pessoa que tenha a percepção: eu ainda não me sinto preparado, eu ainda não me sinto pronto, Jesus ainda não é o Senhor da minha vida, ainda falta algum detalhe, ainda falta alguma coisa. E não é pecados, querido, você pode ter certeza, eu pequei essa semana e você também, não é disso que se trata. A mesa da ceia, a mesa da comunhão não é uma mesa de pessoas perfeitas, é uma mesa de corações quebrantados. E para finalizar, a ceia é importante porque cear juntos confirma que nós seguimos na mesma missão de Jesus. Eu acho linda uma declaração num livro da Bíblia que diz, em 1 Coríntios capítulo 11, fala que todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós estamos profeticamente anunciando que Jesus Cristo morreu por todos, pelos pecados de todos, até o dia que Ele voltar. Todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando que Jesus morreu até que Ele volte, até que Ele venha. É entender que fazer parte dessa mesa é uma proclamação. Faz parte de reafirmar que eu tenho um compromisso com Cristo, não só de Jesus morar no meu coração, mas eu seguir os caminhos dele, de eu realizar as mesmas obras que ele realizou. Não foi isso que Jesus falou aos seus discípulos? Vocês se encantam com as obras que eu faço? Eu, porém, vos digo, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e digo mais, vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Você já parou para imaginar na profundidade do que Jesus diz? Ele falou que você e eu faríamos na autoridade do nome dele, na unção do Espírito dele, obras maiores do que as que ele mesmo fez nessa terra. Você crê nisso? Você entende isso, meu irmão? Não é se achar, não é querer ser alguém superior, é simplesmente viver Jesus, seguir os caminhos dele, fazer o que ele disse, fluir na unção do Espírito dele, viver a vontade dele, ser um instrumento de bênção nas mãos dele nesse mundo que está gemendo em trevas, no maligno, no pecado. É o fato de não se envergonhar. Quem participa da ceia, quem come do pão, quem bebe do cálice, está afirmando que não se envergonha de Jesus Cristo nesta terra. Não tem vergonha de amá-lo, não tem vergonha de crer nele, não tem vergonha de largar todas as coisas para ter Cristo como grande amor da sua vida.
E não importa o que falem, não importa o que façam, o que pensem, eu jamais me envergonharei do meu amado, do meu Senhor, do meu Salvador. Entre nós, criar-se uma cultura de lavar os pés uns dos outros. Criar-se uma cultura de cuidar, não só de nós, mas também de outros que ainda não fazem parte dessa comunhão. Estávamos falando, por exemplo, das pessoas lá do litoral. Alguns são irmãos em Cristo, como nós, conosco. Mas existem muitas famílias que nem seguem a Cristo, não importa, Jesus ama elas, então nós também amaremos. Se Jesus as ama e se importa com elas, nós também nos importaremos. Se Jesus se sacrificou por ela, nós também nos sacrificaremos por elas. Vale a pena. É uma vida que é preciosa ao coração de Deus. Esse ambiente, essa cultura de cuidar, de servir. Meu irmão, minha irmã, é muito importante entender, igreja não é um serviço religioso. Igreja é uma comunhão de irmãos. É uma comunidade de discípulos que cuidam uns dos outros, que amam uns aos outros, que abençoam uns aos outros, que servem uns aos outros, que encorajam uns aos outros. Isso é ser igreja, é uns aos outros. Ceia, ela foi uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: façam isso todas as vezes. A ceia, como o Senhor Jesus mandou, ele é um momento de aliança. Quando nós comemos do pão juntos e bebemos do cálice juntos, nós estamos também agradecendo ao Senhor Jesus pelo seu amor, pelo seu sacrifício. Quando nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice, nós estamos anunciando a sua salvação, o seu sacrifício. E o que se espera, se o Senhor orienta, o que se espera dos discípulos? Obediência. Nada diferente do que um pai espera de uma mãe, espera de um bom filho, de uma boa filha. Obediência. Ainda que os pais possam falhar, mas que o filho honre o pai e a mãe, obedecendo, e no momento certo, na oportunidade certa, conserte o que precisa ser consertado, trate o que precisa ser tratado, mas em primeiro lugar, honre e obedeça. Ceia não é para pessoas sem pecado. Eu tenho falado sobre isso nessa palavra. Ceia não é para quem viveu os últimos dias, as últimas semanas, limpinho, com a ficha corrida limpinha, totalmente em branco, sem pecados. Seria impossível qualquer um de nós participarmos da ceia se a gente estivesse procurando pessoas impecáveis para participar dela. Não é disso que se trata, meus irmãos. Com certeza pecadores participam da ceia do Senhor Jesus. A ceia não é um momento religioso para pessoas religiosas também. A ceia não é tornar-se mais santo. Ninguém participa da ceia para ser nada. Entenda isso. Quando você e eu comemos do pão e bebemos do cálice, você não vai se tornar algo que você já não é. Você vai reafirmar algo que você tem sido. Você vai reafirmar aquilo que você tem buscado na sua vida. Isso é ceia. Não se iluda, meu irmão. A ceia não purga os teus pecados. A ceia não torna você uma pessoa mais santa, mais elevada. Na ceia você está reafirmando a tua aliança com aquele que é santo, com aquele que é elevado, e que você o segue, que você o ama e que você caminha na presença dele. A ceia é para afirmar o Jesus que você tem dentro de você. O pastor não tem que te reconhecer na ceia. Entenda, preste bem atenção no que eu estou falando e procure entender da maneira certa o que eu estou falando. Não é o pastor que tem que reconhecer quem participa e quem não participa da ceia.
Não é o pastor que tem que aprovar ou reprovar quem vai participar da ceia, quem não vai. A ceia não é do pastor, a ceia é de Jesus. Portanto, se você é de Jesus, o Senhor Jesus é quem te diz: bem-vindo à mesa da minha comunhão. Você apenas tem que saber e crer também que você já foi aceito por Cristo. E se você sabe disso, e se você crê que você já foi aceito por Cristo, então você é bem-vindo a sentar e fazer parte dessa mesa. Meus irmãos, sabe a razão, sabe qual o propósito dessa palavra? É porque o Senhor Jesus tem a você e a mim um chamado nessa noite. A mesa está pronta. A mesa da comunhão, ela está posta. Eu quero pedir para os irmãos do louvor subirem aqui em cima, por favor. Virem aqui em cima, por favor. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos.